Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente reunidos, eu e Steve Jobs. Eu tô me acostumando, viu, com esse... Pegou bem, né? Eu acho que o nome é propício à sua inteligência, cara. Eu gosto disso. Deus quiser, Deus te ouça que lá na frente é igual a ele, né? É isso aí, que você compartilhe um pouco comigo É. também. Estamos aqui novamente com um novo episódio. Hoje a gente vai trazer um assunto enriquecedor para você, que é quanto a leilões de imóveis. Na semana passada a gente trouxe um episódio de FIIs, fundos de investimento imobiliários, e a gente começou ali a falar um pouquinho de leilões e decidimos trazer nesse episódio mais específico, onde o Jobson tem muito conhecimento nesse assunto. Jobs, muito obrigado novamente por Eu, meu estarmos irmão, aqui reunidos mais um dia. prazer falar com essa turma que tá em casa, né? A gente chega um ponto que a gente tem um sentimento que tá conversando com quem tá do outro lado da telinha, né? Exatamente, a gente se acostuma, né, a vir aqui É. falar, ajudar a Inclusive lá galera. no Contador Sincero, que é o meu outro canal, né? O canal que eu falo mais sobre contabilidade, o pulo do gato lá, o momento que eu vi que realmente trouxe mais resultados, que as pessoas começaram a assistir, foi no momento que eu comecei a ter aquele sentimento que tava conversando com alguém. Olha aí que A legal. gente vai faz os vídeos falando aqui, beleza, aquele roteiro, mas aí no momento que você sente que tá conversando com alguém, é que a coisa funciona de verdade, né? É Legal. questão da energia, né? A É, energia de milhões de pessoas assistindo muitas vezes, não naquele momento, mas essa energia sempre volta pra gente. perfeito. O Jobson, eu falei pra vocês que ele era inteligente, olha aí, sabe com as palavras também. Jobs, muito obrigado mais uma vez aqui estarmos presentes. E para começar, aí, você que é mais especialista nessa questão de imóveis, você compartilhou da outra vez que você chegou a fazer alguns movimentos, né, em relação a essa parte de leilão. O que seria um leilão de imóvel? Explica aí um pouquinho Cara, pra galera. é, a gente começa a falar sobre diversos assuntos, mas tem aqueles assuntos que enchem o coração da gente e acaba saindo sempre, né? Então, não Sim. tem jeito, a gente acaba falando sobre isso. E leilão de imóveis é um negócio que eu comecei a fazer não faz tanto tempo assim, mas eu sempre fui fã de investimento. Qualquer investimento que seja, tem aqueles que dão mais lucro, os que dão menos, os que são mais arriscados e os que são menos arriscados. E a questão do imóvel eu não gostava antes, Luiz, porque acaba você tendo um pouquinho de trabalho também. Para você entender bem, o investimento real é aquele que você coloca o dinheiro lá e não mexe, não faz mais nada. Você só comprou. Fora isso, tem um pouco de trabalho, né? 70% de investimento, 30% de trabalho. O leilão, ele não vai ser 100% só investimento, ele tem um pouco de trabalho também, que é Uhum. diferente de fundos imobiliários que a gente falou no podcast passado. No Que episódio anterior. você pega o dinheiro e joga lá dentro do trabalho. O que você vai ter é simplesmente estar olhando aquilo de vez em quando, estudando, analisando se aqueles fundos imobiliários eles perderam fundamento para você vender, porque você só vende um ativo quando ele perde fundamento. Enquanto não perde fundamento, o ideal é que você fique com ele. E a questão dos leilões é um negócio que ele é muito interessante, porque você consegue comprar imóveis descontados. Certo. E todo mundo acha que você, eu vou começar com ele, não vou ficar rico, mas você precisa de um pouco de conhecimento. Eu Uhum. julgo dizer que até o final desse podcast aqui, se a você ficar assistindo até o final, eu tenho certeza que você vai acabar fazendo bons negócios com ele, sem falsa modéstia aqui, tá? Uhum. O que acontece? Você acaba comprando imóveis de pessoas que perderam seus imóveis por não pagar e normalmente vai ficar um valor mais baixo pra gente. Por exemplo, Sim. a gente chegou a Uhum. comprar imóveis com 50% de desconto. Uhum. Então, normalmente são imóveis financiados? Seria Normalmente isso? são financiados ou da Caixa Econômica, Santander, ou Justiça Federal que toma pela pessoa não pagar IPTU, que aí começa a quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que as pessoas falam, os ditados popular. Que Uhum. invista na sua casa que você nunca vai perder. Cara, eu tenho que discutir, tenho que dizer que isso não é bem uma verdade, que se você não tiver cuidado com aquilo, com aquele seu patrimônio, você pode perder sim. Que é o caso das pessoas que não pagam o IPTU da sua casa e acha que vai ficar por isso mesmo. E, cara, e perde mesmo. Perde porque depois que a justiça decreta que aquele imóvel não é mais seu, é de quem, no caso da prefeitura, que é o caso do IPTU, é no caso da Caixa Econômica, por exemplo, por não ter pago o financiamento. Uhum. Isso acontece e é muito, sabe? Muito. A No- gente às vezes pode ficar um pouco triste, porque normalmente é uma pessoa que perdeu ali Na o seu família imóvel, uma também. família, mas a culpa não é nossa, né? Uhum. A gente pudesse fazer alguma coisa para aquela pessoa não perder aquele imóvel, beleza. A Sim. gente também não vai ser santo, rapaz, eu também não vou pegar, Uhum. a gente vai pegar porque é vantajoso para quem tá comprando, né? E muito. Sim. Me surgiu uma dúvida aqui. No caso,
da pessoa não pagar o condomínio Pode do acontecer. apartamento que ela mora, da casa de condomínio que ela mora, também Também. pode ir a leilão? Também acontece bastante também. Aí depende muito dos contratos e normalmente você perde para o condomínio, né? O Uhum. condomínio vai ficar com o seu imóvel, vai vender e normalmente é em forma de leilão. Entendi. Legal. Você comentou quanto a questão que não é só colocar o dinheiro, né? Existe um trabalho que precisa ser feito. Eu já tinha ouvido falar de leilão, isso há muito tempo atrás, mas sempre me teve um receio de um exemplo de um amigo meu que ele comprou um imóvel em leilão e ele teve um grande trabalho para que a família desocupasse o imóvel. Sim. E eu fiquei com isso na cabeça. E eu falei, meu, não vou me meter nessa daí, porque, pô, tem que ir atrás de advogado, não sei o quê. Eu falei, pô, é muita coisa burocrática para ir atrás e desocupar o imóvel. Por isso que eu criei esse receio. Sim. Que é aquilo que a gente tá falando outro dia de psicologia financeira, né? São as coisas que acontecem com a gente que a gente fala, pô, não vou fazer isso por conta disso. E muitas vezes a gente acaba perdendo oportunidades por não ir atrás de conhecimento. Quais são os riscos envolvidos além desse que eu, pelo menos, obtive essa experiência com um amigo meu? Quais outros riscos que tem? O bom desse negócio é que risco de você perder o dinheiro é quase nulo, quase não existe. O maior risco, na verdade, é você comprar um leilão no imóvel num canto que não é legal, você não conseguir vender e no final das contas dá a mesma coisa de você ter comprado um imóvel normal, tá? Então, se você não escolhe o leilão no lugar certo, não é bom. Por exemplo, logo há um tempo atrás, a gente chegou a comprar um imóvel com um valor extremamente descontado que no final foi prejuízo. Por Ou quê? seja, a gente comprou um imóvel com 60% de desconto, Uhum, num local que era muito afastado. O resultado disso passou 3 anos. Primeiro se gastou para reformar, deixar o imóvel bacana, e depois passou 3 anos com dinheiro amarrado. Então, no final, meio que não valeu a pena. uhum. Acabou perdendo, não chegou a perder financeiramente, mas teve que vender também descontado, vendendo quase pelo valor que a gente comprou, quase nenhum lucro e, infelizmente, não, assim, basicamente não teve nem lucro, porque passou 3 anos para se vender isso aí. Uhum, Então você tem que ter muito cuidado na hora da compra. uhum, Voltando aqui ao assunto que você falou sobre a desocupação. Muitas vezes você vai escolher se você quer o imóvel que está ocupado ou não. Muitas vezes o imóvel que está ocupado, ele acaba sendo mais descontado. Na hora que você vai comprar um imóvel no leilão, lá tem dizendo se esse imóvel se esse imóvel está desocupado ou não. E aí o ideal é que você também vá lá ver esse imóvel. Você não vai conseguir entrar. Aí que tá. Sempre entendi. você não vai conseguir entrar, nem se o imóvel estiver desocupado. Você não consegue entrar. Mas você consegue ver de fora, entender como é a planta, Uhum. quantos quartos são aquele imóvel, se é um imóvel residencial ou comercial. E aí você Não pode escolhe. nem pular o muro pra ver? Aí com você pode, mas o risco tem seus riscos, né? Pois é. Uma vez a gente foi ver um imóvel aqui num bairro e quando a gente bateu no portão, rapaz, tem ninguém. A gente bateu no portão e o cachorro apareceu do nada lá. Tem seus riscos lá. Tenho medo de perder um braço. É. Deus me livre. Então a questão de desocupação, Luiz, ela é interessante, mas primeiro você sempre vai ser desocupado de uma forma ou de outra. Uhum. Você vai ter que ter um advogado, e o advogado vai fazer um processo de. São casos diferentes. Eu vou dizer nesse caso aqui, que você vai precisar de um advogado, o advogado vai ter que pedir para a família sair. Não é o advogado que faz isso, né? Ele vai pedir para a justiça tirar a pessoa e acaba tirando. Uhum. Tem um caso dos imóveis que não estão alugados e tem o caso desses imóveis que estão alugados, você precisa de advogado. Mas também tem, por exemplo, na Justiça Federal, se você for ver os leilões da Justiça Federal, lá eles que têm a responsabilidade de tirar as pessoas. Então você não se envolve com nada. Você Uhum. compra e aí você vai entrar em contato com eles e eles que vão ter que fazer esse processo. Entendi. Entendeu? Pela Caixa Econômica, não. A Caixa Econômica não faz esse processo de despejo. Quem faz é você mesmo. Mas não é você que vai lá e mandar a pessoa sair. Você vai Uhum. pagar um advogado, tem um processo ali para você fazer isso, né? Que também, se você for um cara corajoso e quiser falar diretamente com as pessoas, eu não aconselho, eu não faço isso, mas a gente já fez e já deu certo. Uhum. Como já teve casos, a gente ajudar a pessoa a se mudar, pagar um valor para a pessoa sair. Porque muitas vezes você vai pagar um advogado, é melhor você, se você puder pagar a família para ela sair, e Uhum. já tá Melhor. certo, ela vai ter que sair de um jeito ou de outro. Uhum. Então, Sim. Mas qual a diferença nesse leilão da Justiça Federal e de uma Caixa Econômica, né? O que diferencia aqui na Justiça Federal é em relação ao atraso do imposto e na Caixa Econômica, Santander, enfim, algum banco é em relação ao financiamento. exato. Qual é o
poder que diferencia para sair daquela família do imóvel? Qual que é a diferença? Isso já está nas próprias regras do leilão da instituição. Uhum, A Caixa Econômica ela não quer se envolver com isso, até porque eu acredito que a quantidade seja imensamente maior de leilões pela Caixa Econômica. E já da Justiça Federal, ele já tem um poder maior sobre isso, eles já são mais especialistas nessa parte, então eles fazem isso. Para quem está comprando é melhor. uhum. Mas aí também tem aquela questão, acaba se tornando um pouco mais caro porque é mais fácil, tem mais gente querendo aqueles leilões, entendeu? Entendi. Ele acaba sendo menos descontado do que alguns da Caixa Econômica. Uhum, Aí da entendi. Caixa Econômica é Santander. Agora mesmo eu peguei um do Santander, cara. E, e eu, cara, tá achando muito barato esse negócio. Tá muito fácil. Barato demais, ninguém dava lance. Depois acabaram dando lances e eu acabei comprando um pouco mais caro, mas ainda achei um Barato. valor muito bom. Um negócio de Uhum, 150 mil por 80. uhum, Que inclusive tava 60 no início. Depois da briga, parou em 80. uhum, E eu sem entender qual era o pulo do gato. Nunca tinha comprado pelo Santander. E quando eu fui para os trâmites, eu descobri o que é. Cara, são altamente burocráticos. Tudo uhum. é difícil, tudo é complicado. Até para você pagar um boleto, eles exigem que você tire um print do valor todo em dinheiro na sua conta. No Santander? Enfim, cara, manda o boleto que eu pago. E aí Uhum, você vai querer pagar isso através de cheque especial, por exemplo, através de alguns créditos ali. Você vai pagar à vista, mas com créditos que você uhum. tem. Não consegue. Não consegue, porque você tem que estar com dinheiro ali. Então, se você não tem, tem que pegar dinheiro emprestado com um amigo, coloca lá, tira um print, manda para eles e devolve o dinheiro. Então, ou seja, umas burocracias que dificulta demais o processo. Uhum, Mas, lógico, todo negócio tem suas dificuldades, né? sim. E se Uhum, você se especializa nisso, você vai começar a entender cada detalhe de cada negócio desse. E uhum, a burocracia é a parte mais chata. Sempre teve caso de imóveis que a gente comprou que a gente só conseguiu pegar o imóvel um ano depois por causa da burocracia. uhum. Entendi. Isso complica muito e acaba encarecendo, né? Porque você, Claro. você Seu dinheiro coloca fica parado. parado 100 mil, parado um ano. Aí é Uhum. prejuízo, né? É. Então, vamos lá, só fazendo uma síntese do que a gente falou até agora. A questão dos leilões, então eu consigo comprar imóveis descontados. E aí, claro, eu não vou só colocar o dinheiro, como também vou ter um trabalho. E aí, no caso, até nessa questão dos leilões de financiamento, eles são mais descontados ainda, porque eu vou ter que trabalhar ainda mais. Eu vou ter que ir atrás disso, eu vou ter essa Isso. dor de cabeça. Tem. Enquanto na parte da Justiça Federal, meu trabalho vai ser menor, consequentemente, o desconto também é Menor. menor. Então, Perfeito. é uma forma de investir também. Sim. E ainda dentro desse campo, assim, da ordem de despejo, como que funciona essa parte do... Eu consigo fazer tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, É. então. Mas normalmente tem que ser judicial para você não ter nenhum problema jurídico, sabe? Nenhuma dor de cabeça. Para ser bem sério com você, Luiz, eu quase não pego imóveis que estão ocupados. Uhum, A gente entendi. pega mais na Justiça Federal, pela Caixa a gente quase não pega. Porque, para falar a verdade, pessoal, para vocês existe uma quantidade imensa de casas que estão para ser leiloadas lá na Caixa Econômica e são muitas oportunidades. O conselho que eu dou para você é se especialize em uma área, que aí você vai entender qual é o valor médio daquelas casas, Uhum, e, inclusive, até um funcionário meu, muito inteligente, Dudu lá, a casa dele comprou através disso aí. sim. Então, comprou a casa com valor lá embaixo, cara. O valor, Uhum, ficou muito feliz. Porque o trabalho que eu me refiro aqui, Luiz, não é só o trabalho inicial dessa burocracia. Porque isso aí dá para conciliar com o seu trabalho normal. Por exemplo, sou contador, no meu escritório mesmo eu faço esse processo, uma visita ou outra, um advogado, beleza. A burocracia. E na questão do financiamento, se você for financiar, que você também pode até financiar, mas também tem um trabalho depois de fazer alguma pequena reforma ali para você vender. Porque na maioria das vezes você não vai conseguir vender com imóvel todo cheio de problema, né? O imóvel uhum, às vezes está um ano parado, então tem que ter uma certa reforma lá. sim. Então normalmente a gente compra e acaba gastando uns 10, 15 mil reais aí para fazer uma reforma bacana, sabe? Pelo menos uma pintura boa, mudar a estrutura de alguma coisa, deixar o piso melhor. E aí, lógico, isso na hora de você escolher o imóvel, você vai entender isso aí. Uhum, Por exemplo, agora recente eu fui que eu tô namorando muito com uma casa ali que tá, que tá na Caixa Econômica, só que ela tá com um valor um pouco alto e com o tempo eles baixam esse valor. Eu tô o tempo todo uhum, olhando lá. Quando eu entrei na casa, né, tinha um vizinho lá que disse que conhecia lá o pessoal. Rapaz, dá pra gente entrar? E dá, aqui eu conheço os ex-donos tudo. A gente conseguiu entrar só assim pela lateral.
E lá no quintal, cara, tinha uma área de lazer fantástica, não tinha piscina, mas tinha estrutura pra você colocar a piscina lá, churrasqueira. Então, Uhum. uma coisa que dá pra você depois reformar e fica bem mais fácil de vender do que as outras Sim, casas. com certeza. Você comentou que não necessariamente eu preciso deixar de fazer o que eu faço. Eu consigo, que nem você falou, você Sim. tem o escritório de contabilidade, você tá lá e você consegue fazer a visita no advogado, às vezes visitar um imóvel, que nem você falou. Mas e a questão do leilão? Como é que eu faço para dar o meu lance? Qual a diferença de ser presencial ou online? Ou é só presencial ou é só online? Hoje quase não tem mais presencial. Uhum, A Justiça Federal ainda é muito presencial, mas a Caixa Econômica é basicamente tudo online. Lá você vendo, né, os lotes que tem lá de leilão, você vai escolher o seu lote e vai dizer qual é o dia daquele leilão. E aí é online, é na hora. É literalmente como se você estivesse numa sala e alguém vai dar um lance, você dá aquele lance e fica esperando outra pessoa dar o seu lance. Então, por exemplo, começa de 11 horas e termina de 2 horas da tarde, 3 uhum, horas de leilão. Na hora que inicia, você já não cometa esse erro de achar que é só ir lá na hora e fazer. Antes você tem que fazer um cadastro. E normalmente faça esse cadastro no mínimo uma semana de antecedência, porque uhum, esse cadastro precisa ser aprovado. Eles pedem um monte de documentação lá, inclusive comprovante de renda, uma série de coisas. uhum. Então você vai criar o seu cadastro naquele, por exemplo, da Caixa Econômica. No dia eles vão liberar para você dar o lance e aí você dá o seu lance, tá? 50 mil, aí você vai lá dar 51 mil. Uhum. Aí daqui a pouco vem alguém e dá um lance de 52 mil. E assim vai. Até Aí chegar você fica online lá vendo. A online vendo. pessoa. Você deu 51, a pessoa deu 51 e Isso, 100. Aí você vai, isso. 51 e 100, você vai 51 e 200. Isso, exatamente. E Entendi. aí tem um momento final que é tipo de 2 horas. Na maioria das vezes, o pessoal que é mais experiente não fica brigando o tempo todo, não. Ele some quando falta 10 minutos que ele vai lá Uhum. dar os lances pra definir Mas se. não faz mais nada da vida, né? É. E existe diferença de leilão em diferentes regiões? Ah, em São Paulo é de um jeito, em Rio Grande do Norte do outro A jeito, Caixa não, que é um sistema só. A Justiça Federal. Não, existe diferença de instituição para instituição, é diferente. de região não. Por exemplo, região não. Por exemplo, na Justiça Federal é legal, cara, que você inclusive consegue parcelar em 30 vezes no boleto. Nem no boleto. Ele parcela praticamente de boca. Legal isso, né? Mas caramba, como é que eles fazem isso? Por que não é eles que tomam? Uhum, Então, se eu vou e vendo, a Justiça Federal vende, leiloa um imóvel para Luiz aqui, e com o tempo, Luiz não paga. Ele paga 20% de entrada, parece que agora aumentou para 25%. Você tem que uhum. dar uma entrada de 25% do imóvel, por exemplo, se é de 100 mil. Você paga 25 mil e os outros 75 mil você parcela em 30 meses. Então essa é a forma de eu É, participar. Então eu isso. já tenho que saber que a minha entrada no negócio, eu tenho que ter 25%. 25%. Isso, nesse caso, né? Que é o caso da Justiça Federal. E aí E na caixa? o que é legal, só terminando da Justiça Tá. Federal, o que é legal é que o que é que eu preciso lá? Nada. Se você já está cadastrado, deu ok, paga seus 25% e dê o seu jeito de pagar as parcelas. Inclusive, eles não mandam nem boleto para você. E como que você paga? Você tem que entrar em contato com eles, ficar pedindo, porque eles não têm preocupação com isso. Por quê? Porque se Luiz deixar de pagar 3 meses, ele toma a casa de volta. Caramba, que sistema inteligente. Ele toma, não é ele que toma já, cara, não é ele que É. faz que vira Ele a faz casa a de quem. conta, ele fez a conta. Pô, se eu colocar 2 pessoas, 3, 4, quantas pessoas eu preciso colocar aqui pra cobrar o tanto de gente que tem aqui que comprou o Isso, imóvel? Ah, vou ter que exatamente. colocar 100, 1000 pessoas. Custo Basicamente, de quanto? é, Opa, pera aí, nem precisa nem colocar, porque se não pagar daqui 3 meses eu tomo. basicamente é você que tem que ir atrás dos boletos. Inclusive, é ideal, se você vai fazer isso na sua cidade aí, você ir lá e tentar fazer amizade, criar um relacionamento com a turma que trabalha com isso, né? O pessoal lá da Uhum. Justiça Federal, porque isso facilita muitas coisas, não no sentido de coisa errada, viu, pessoal? No sentido de mandar um boleto para você, de você entrar em contato e conseguir falar com o atendente ali para. É serviço público, vocês sabem como é. Então é bem legal você, inclusive, é uma coisa boa é você criar um bom relacionamento com o pessoal que Uhum. trabalha, que faz os leilões. Sim. Que facilita muito, porque teve caso a gente esquecer, na época de a gente estar com 3, 4 ao mesmo tempo, esqueci um. Ninguém. Quase perdeu o imóvel por esquecimento de pagar boleto. É. Caramba. Isso aí tem que ter um certo cuidado. Então, Uhum. e é diferente da Caixa Econômica, que eles fazem um processo, fica correndo atrás. Sim. Aí, como você perguntou, Caixa Econômica não tem isso, mas você tem a possibilidade de você financiar o imóvel. Você ganha o leilão, né? Ganha lá, sei lá, um imóvel de 80 mil reais. Uhum. E aí você vai lá e você faz um processo para você financiar esse imóvel. 100%? 100%. Agora teve umas mudanças, parece que eles
mudou agora, eu nem sei te dizer isso com sinceridade sobre a Caixa. Faz um tempinho que eu não compro lá. Mas agora que ele parece que tem um percentual que você tem que pagar inicialmente, uma entrada. E Uhum. eu acho que é 20% também. Entendi, show. E como que você faz para encontrar essas oportunidades? Tem site específico Site. da própria Caixa ou é um sistema que reúne tudo? Não. Caixa, Santander, Cada, Justiça? cada instituição tem os seus, a sua estratégia aí. No caso, a Caixa tem um sistema próprio e tem empresas que trabalham só com isso. Então, essas instituições também contratam essas empresas. Uhum, Por exemplo, esse do Santander não é ele que faz o processo, ele contrata uma empresa, um leiloeiro, e esse leiloeiro faz esse trabalho. E aí é importante você ver que é uma pessoa séria, né? Que às vezes tem muita coisa errada nesse meio aí. uhum. Então, investigar se realmente é um leilão conhecido, se é antigo, porque esse pessoal fica bem conhecido, bem antigo, né? No caso a Justiça Federal tem um leiloeiro próprio lá, próprio não, é uma empresa contratada que faz isso. Mas um Uhum. cara que é tão antigo, todo mundo sabe até tudo lá, conhece nome, sabe quem são. Sim, entendi. Legal. Então, existem regras, fazer uma síntese também para a gente fechar esse bloco aqui. Existem regras onde, dentro da Justiça Federal, eu preciso já ter logo de início 25% do valor ali que eu vou finalizar o lance, eu poderia dizer assim. Então, se o lance daquele imóvel vai ser 100 mil, então tem que ter 25 mil reais ali para eu poder dar sequência nesse processo do leilão. Já quando a gente está falando de financiamento, eu consigo financiá-lo 100% junto à instituição financeira. Então, eu não me descapitalizo em relação Exatamente. ao financiamento imobiliário dos leilões que são tomados. E quando a gente vai concorrer a um leilão, você vê algum. Quais são as características que você vê no imóvel? Tem um edital? Como que Edital. funciona? Ou só tem foto bonita igual do Airbnb, você fala, meu, Nada. é esse aqui, pá. É o contrário, viu? Porque, Só tem cara, no leilão é o foto contrário. assombrosa. O ideal, tem umas fotos lá que é horrível. Caramba, que foto horrível isso aqui. Aí a maioria das pessoas deixa de lado. Só que o ideal é, se você vai entrar nesse negócio, você pega as que te chamou a atenção, tira um dia e sai rodando e vendo essas casas pessoalmente, né? Uhum. E aí, tem às vezes uma foto de uma casa que, inclusive, às vezes até difícil de achar, porque a pessoa até mudou o número da casa com estratégia pra não perder. Uhum. Cara, tem umas coisas bem esquisitas que acontecem. Mas você muitas vezes chega lá, a casa tá reformada, velho. E no leilão não tá. Tá todo Tudo acabado. acabado. Nas É, fotos é antiga e alguém reformou a casa, ou melhorou, ou passaram um asfalto na frente. Então acontece muito isso. Por é. isso que o ideal é você dar uma olhada geral. É que é muito É, difícil, né? Imagina a pessoa tá perdendo a casa isso, dela. é. É. Às vezes é gente desorganizada mesmo, que não tá mais nem aí, já tá em outro canto. Acontece muito isso, sabe, Luiz? Uhum. Graças a Deus, até hoje, ele nunca passou por nenhuma situação de ver uma família assim, família que tá perdendo, triste. Nunca vi. Nunca Uhum. aconteceu comigo. Até porque a maioria das casas que a gente pega, já pegamos, já é casa que tá desocupada. Muitas Entendi. vezes já é alguém que desistiu da casa mesmo. Uhum. Alguém que já tá em outro lugar, foi para outro estado, não quer mais pagar, abandonou. Uhum. A gente acha que isso não existe, mas tem muito. Entendi. Então existe um edital para isso, onde você consegue saber quais são as regras para Sim. fazer parte daquele leilão, como é que tá a situação dele, até para verificar a viabilidade dele participar. Aí agora a minha pergunta é: como é que eu sei o valor máximo que seria ideal eu comprar aquele imóvel através de um leilão? Nem você Hum. deu o exemplo lá do imóvel que você comprou, que vale 150, e aí você arrematou por 80, o inicial era 60, você falou, pô, ainda assim, tava dentro dos 80. Como é que é feita essa É. avaliação? Aí começa aquela história que dizem, né? Que a gente nunca perde dinheiro com imóvel, que é a Uhum, maior falácia que existe. uhum, O ideal é você ser especialista numa área, sempre ser especialista, porque a gente julga que aquilo é muito fácil, na hora de fazer tem os detalhes. exatamente. E nesse caso, qual é o detalhe? É você saber comprar. Que lá, quando você vai olhar todos os imóveis, Luiz, não só vai ter coisa boa, não. Vai ter umas coisas ali que é furada e furada mesmo. Se você pegar uma casa lá que o valor de mercado dela é 180. Aí você pega ela por 160. Você acha que é um bom negócio, que eu vou ganhar 20. Mas quando você vai ver, precisa fazer uma reforma de 40. Uhum, E ainda tem a burocracia, ainda tem a demora para você receber o dinheiro, então não vale a pena. sim, Não vale a uhum, pena mesmo. E uhum, a maioria dos leilões, quando um imóvel fica lá e não é vendido, depois ele volta pela metade do preço com o tempo. Cada leilão tem suas regras. sim, Mas, por exemplo, da Justiça Federal é assim: ele passou o primeiro momento,
Não foi vendido, aí ele vai para um segundo leilão, aí esse segundo leilão vai com 50%. Ou seja, então se ele começou com o imóvel vale, dá um exemplo aqui, 250 mil, e aí vai pro leilão por 100 mil, e aí não teve lance, na segunda vez ele vai por 50 mil? Vai para 50 mil. Só que aí lembrando que você não tá sozinho atrás desse imóvel, né? Sim. Você nunca tá sozinho atrás desse imóvel. Uhum. Então tem outras pessoas. Pô, qual seria o valor máximo que você tava disposto a pagar nesse imóvel de 250 mil? Sei lá, 160? Mas Então, quem dá esse valor de quanto vale imóvel é a própria Caixa, próprio Santander, a própria Justiça Federal. tem um Eles já colocam lá. deles lá e colocam lá, né? Então, quando não é vendido, vem pela metade do preço. Aí depois quem vai precificar é o mercado. São as pessoas que têm o Entendi. negócio. Uhum. Então tá eu e você. Pô, esse imóvel aqui de 250 mil e eu acho que eu pegando ele por 180, eu ainda faço uma grana que eu gasto mais 20 e ganho 50 mil nele aqui em 6 meses. E se eu Entendi. tiver dinheiro, faço isso. Mas aí você diz, não, cara, que dá pra eu ir mais, vou além. Uhum. Então, no final, o preço final dele não vai ficar 60, vai ficar 220, por exemplo. Uhum. Porque alguém esteve disposto a dar os 220 lá. Tá, então a real é que quando você for participar de um leilão, até mesmo antes, agora uma outra pergunta que surgiu. Quando eu entro lá no site da Caixa, do Santander, da Justiça Federal, eu consigo saber os imóveis que tem e quando vai ser leiloado. Sim, Beleza? Então, antes de eu participar do leilão, o ideal é eu ir até o local, perfeito. É. verificar o imóvel, verifiquei o imóvel e falar, pô, isso aqui é interessante, vou participar desse imóvel. E aí lá vai estar falando, esse aqui custa 300 mil no site do leilão. Só que ele abriu a 100 mil. Então eu já sei que por eu ter ido visitar o imóvel, então eu vou falar, pô, esse aqui vai precisar de reforma. Eu estimo aqui em ser, sei lá, eu topo gastar aí 80 a 100 mil. Então eu já sei que meu custo vai ser no mínimo 200 mil para o imóvel que vale 300. Sim, Só que se estou reformando, então eu consigo vender por 320, 330. exatamente. Então eu preciso conhecer o imóvel para saber qual seria o valor máximo que eu Exatamente. estaria disposto a dar no lance. E aí, uma das coisas que a gente percebeu que é interessante, que dá mais lucro pra gente, é a gente se especializar numa área, sabe? Uhum. Tipo, pô, aqui que eu vou pra um bairro periférico meu aqui, X, eu acho que tá tendo uma rotatividade boa de compra de casas e eu me especializo nessa área, nesse local. E é muito bacana você fazer isso. Sim. Que no início a gente chegou a fazer isso, comprar em vários locais, né, do estado até, aí a gente viu, cara, isso dá muito trabalho, porque são cantos diferentes, você não sabe o valor de mercado, você tem que estudar. Você não consegue É, verificar o imóvel, consegue. né? Uhum. É igual ações, né? Que você Uhum. tem uma carteira com 50 ações, não dá certo, porque você não vai conseguir ver os fundamentos de cada um. O ideal é ter 20 no máximo ali, 15, dependendo de cada pessoa. Uhum. E do mesmo jeito, nos leilões, é legal você se especializar numa área e um tipo de imóvel. Não, eu quero só imóveis residenciais, eu quero só imóveis comerciais, que você começa a entender os detalhes daquele negócio. Uhum. Por exemplo, a gente se especializou só numa área agora, não tá indo mais em outras, Uhum. que bem que às vezes aparecem oportunidades muito boas em outros locais. Aí você tem que analisar se vale a pena. Uhum. Um lugar muito longe, você vai ter que fazer reforma, vai ter que ter esse trabalho, essa dor de cabeça. Então, esse deslocamento perde muito seu tempo. Entendi. Então, eu poderia dizer que isso é uma estratégia. Uhum. Concorda? Você ser específico, Do área. não só de uma área, mas de uma região. Sim, Então, quanto mais específico você for, mais você entender daquela região, melhor a estratégia que você monta para você conseguir arrematar aquele isso. leilão. Que, inclusive, na estratégia tem colegas nossos aí que além de... que especializou só em casa ocupada. Já viu isso? Como é que Não. pode? Sério? Só em casa ocupada. Por quê? Porque normalmente as que estão ocupadas, elas têm uma margem de desconto maior. Uhum. E os caras já se especializaram nesse processo de despejo, já tem um advogado certo para fazer isso, e sempre tá na Justiça Federal para fazer sem advogado, então os caras, normalmente eles só vão nas casas que estão ocupadas. Uhum. Você vê, é estratégia, cara. É estratégia. Mas quando você aprende muito sobre aquele detalhe, sobre aquela estratégia, fica mais fácil, né? Uhum. E como é que eu evito uma disputa acirrada de um leilão? Aí, Você deu um exemplo da casa que você tá namorando ela e você fala, pô, tô de olho nela aqui, eu vou participar. Mas aí vai ter mais 10, 15, 20 pessoas também que tem gostaram sorte, né? daquilo. E aí?
Como é que fica? Tem sorte também, Luiz. É meio que tem sorte no meio envolvido, né? Uhum, Lógico que a sorte sempre vai estar do lado daquela pessoa que se expõe à uhum. sorte, né? Sim. Então eu já sei exatamente, já fui lá visitar, já sei como é. A foto da casa tá horrível no leilão, Uhum, horrível. E lá, assim, presencialmente também, ela não tá muito bonita na fachada, não. Mas a gente olha por cima do muro, os vizinhos dizem como é. uhum. Entendeu? Então, a gente acaba sabendo que tem um valor um pouco mais alto. Então, eu estou disposto a ir um pouco com um valor mais alto do que outras pessoas. Sim, por ter Ah, conhecimento do imóvel. conhecimento do imóvel. Então, na hora de ter a briga ali, algumas pessoas vão dar lance e eu vou e dou um lance já mais alto, a pessoa já desiste. Pô, esse negócio aqui eu não quero, não, que esse cara vai se ferrar com esse negócio que ele tá fazendo. Só que eu já sei que o Uhum, negócio vai ser bom. Entendeu? entendi. E aí, É um é jogo, um jogo. parece um jogo. E é um jogo. É, truco. Aí se o cara deu um truco, você, putz, meu truque e agora? Lascou. Aí você vai ficar pensando, peço 6 ou não? É E truco. aí, se você entendendo do negócio, entendendo do jogo, basicamente, você consegue ter um lucro baseado em estratégias. No caso, você vai se especializar de uma forma aí para comprar essas casas de leilão e vender. E aí vem outra situação, outro detalhe extremamente importante, que é a venda. Você se especializar numa área, você vai saber se essa área, se ela tá tendo muita venda de imóvel, se tem muito imóvel alugado, muito imóvel lá para alugar, muito imóvel para vender. Uma coisa que a gente faz, a gente chega numa região. Se nessa região tem muita casa para vender, a gente já desiste da região. Uhum, boa. Desiste da região, porque a gente sabe que tem mais oferta, Uhum, tem muita oferta lá, né? Tem uhum. muita oferta, então o pessoal que for Pouca comprar. demanda. É. Entendi. É, quando eu dou um leilão e eu fui o contemplado, né? Sim. Contemplado, como que O é o nome? vencedor. O vencedor, contemplado do lado do consórcio. Quando eu sou o vencedor, eu qual o prazo que eu tenho para poder seguir com o processo? No caso desses 25% da Justiça Federal, Normalmente é no mesmo dia. no mesmo dia? Dão 48 horas para pagar. Mas como a gente. Papum. Mas como a Existe gente falou, consequências se eu não. se não pagar, perde. Perdeu o leilão. Só isso? Só isso. Entendi. Alguns casos, Não sou dependendo. banido de participar de um outro. Pode ser, Pode pode ser. ser, porque você começa a dar prejuízo. Ou seja, você acabou ganhando ali aquela casa e não ficou com ela. Uhum, O leilão, o leiloeiro vai ter o trabalho de botar ela para vender novo, vai ter um custo, né? entendi. Então, muitas vezes você pode ser sim banido, você pode perder o seu cadastro. Uhum, Outras vezes tem custo financeiro, cada leilão tem as suas regras. uhum. Mas não é legal não, você fazer isso e não pagar, você acaba tendo problema, pode dar problema até judicial para você, por alguns motivos, sabe? Entendi. Existem custos adicionais no leilão? É o custo do valor que você tá pegando do imóvel, mais o custo do leiloeiro. E lógico, Uhum. na hora das transferências tem os custos de transferência, que aí Sim, começa. transferência do É do imóvel. imóvel. Mas do leilão em si, para eu ter o Só do bem leiloeiro. só do Leiloeiro. leiloeiro, que gira em Em torno torno de. de. Vai depender de qual é o leilão, mas normalmente é 5%. Se fosse uma comissão, É uma uma comissão. corretagem de Tem imóvel. 3, 5, eu já vi até 2. Aí depender de cada leiloeiro. O leiloeiro, ele precisa ter alguma certificação? Aí, Agora me cara, veio a curiosidade. eu também tô curioso, porque é uma É, maravilha ser leiloeiro. que é uma transição, assim como corretor de imóveis, ele Isso. precisa ter Mas não é uma muito fácil, não, certificação. você entrar nesse ramo, né? Os Imagino. caras que estão nesse ramo É. são E estão há muito tempo também, muito né? tempo. É, faz parte. E quais são os documentos necessários aí para transferir que a Justiça Federal pede, que a Caixa Econômica pede Norma- para vir É, para você? normalmente vai ser certidão de casamento, se você for casado ou não, suas identificações, comprovante de residência e comprovante de rendimento. Entendi. Então é feita uma análise de De crédito, crédito. exatamente. Porque assim, a Justiça Federal, pelo que você me falou, ela nem faz direito a essa análise de crédito Mas aí. não, é bem. Bem simples, Quer só os seus dados principais e se der errado, porque o imóvel tá lá é, fixo, o imóvel não sai. que Então, ela vai tomar de volta. toma Agora de a Caixa Econômica, o Santander eles já fazem uma análise mais Isso. criteriosa, que ela envolve risco maior, e aí vai É. ter ação de despejo, enfim, todas aquelas coisas que E eles não mais, querem. na Caixa Econômica, se você perder já aconteceu de perder prazo na Justiça Federal e não dá problema. Ir lá conversar com o pessoal, não, deixa pra lá. Caixa Econômica não, velho. Se perder o prazo de alguma coisa, de transferência, você corre risco de perder o imóvel. E muitas vezes perde até o valor que você investiu. Entendi, entendi. Você não perde o valor que você investiu na compra, mas o valor de documentação, o valor do leiloeiro, você perde, 100%. Uhum, entendi. 100%. A gente acha que isso não acontece, acontece muito, sabe? Uhum.
Por exemplo, a gente dá um vacilo, achar que recebeu o e-mail lá para fazer a transição quer dizer, não perceber que chegou o e-mail, deixar para lá, passou do período que eles pediram documentação, ou você fazer a documentação do jeito errado, como aconteceu recentemente com um dos nossos colegas aí, que ele fez a documentação errada, a empresa da Caixa Econômica, né? Aquele correspondente bancário, Uhum. fazendo por lá. O cara fez uma coisa errada lá, cara, ele perdeu a documentação toda. Perdeu o imóvel, aí o dinheiro do imóvel você não perde, né? Uhum. Você, tipo, deu 80 mil, o dinheiro você tem que receber de volta, mas o valor do leiloeiro já era, Já era. esqueça, e o Uhum. valor dos custos da documentação já era. Uhum. Você perde 15 mil rapidinho aí numa brincadeira dessa. Ou seja, quando você for concorrer em um leilão, você tem que estar ciente de que você precisa ir até o final, para você não ter prejuízo. Senão, Exatamente. prejuízo na certa. E fazer de tudo para seguir todos as regras, tudo direitinho, tudo dentro dos conformes. Sim. Porque se não faz isso, a chance de você perder dinheiro é grande. Uhum. E existe uma diferença entre o imóvel que ele tem uma dívida tributária para uma trabalhista? A trabalhista também acontece, mas a diferença é só a instituição que vai cobrar. No caso, a Justiça Federal cobra essa outra aí, a Justiça Ministério do Trabalho, Uhum. Receita Federal, tem muito leilão de Receita Federal também. Tem muito leilão da Receita Federal? Tem, sim. Da Receita Federal e leilões normalmente não é de casa, né? Tem de tudo lá, cara. Sim, eu já vi, De já. tudo. Tem de tudo, tem até carro. Carro, helicóptero, Uhum. É porque são as coisas também que são apreendidas e também, que entram mercadoria, cara. é mercadoria legal no Que Brasil. dia a gente viu lá, tinha um lote de 10 mil calcinhas. Um É, negócio assim, cara. É calcinha demais. veio da onde? É tudo da Receita Federal, né? Até com mercadoria, né? Da TV da Ásia. É. Deve ter vindo em container, né? Quem perdeu as carcinhas aí, tá lá disponível lá na Receita Federal lá. Mas aí, cara, esse negócio de leilão é muito legal, só que por que que eu gosto muito de imóveis? Imóveis é mais difícil você perder dinheiro. Já de outros bens, a chance de dar errado é maior. Por exemplo, leilões de automóvel. A gente teve uma época que a gente tentou entrar em leilões de carro, mas É, será que o motor vai estar bom? isso. Até, são vários riscos que tem E aí no lá, meio e do caminho. normalmente o que diz lá no edital é lei. Então, se lá no edital dizendo, olha, você vai lá, olha, fica à vontade, pode ligar o carro se você quiser. Isso aí, no caso de carro, sim. Ele Uhum. permite que você vá até lá olhar. Nesse caso, você vai lá, olha tudo e diz qual é o preço que você quer dar naquele automóvel. Só que muitas vezes dá errado, né? Por quê? Primeiro, tem muita gente atrás desse negócio. Uhum. Muita gente gosta. Então, tem até dono de loja que vai atrás de carro para ser sucata. O camarada tem um carro lá que tá meio sambado, ele quer aquele carro só para ser sucata. Uhum. E aí você compra lá através de sucata. Eu não vou me entrar muito nesse assunto, porque nem é a minha especialidade. Mas pela questão de ter muita gente querendo, acaba saindo mais caro. O desconto é muito menor do que o desconto numa casa. Uhum. Sem falar também que o valor que você vai investir num carro às vezes é menor, né? Moto. Sim. Existe, quando você vai concorrer a algum leilão, você conta com a ajuda de advogado, de corretor de imóveis? Não, nesse caso não. A ajuda do advogado é normalmente na hora de fazer o processo para tirar a pessoa lá, né? Processo de posse do imóvel. Sim, mas não para avaliação em Não, si do isso. edital, do imóvel, saber se aquela região é uma região boa ou não. Não, isso aí não. Quer dizer, você pode fazer isso, você pode contratar, mas acaba encarecendo um pouco. O ideal é que Uhum. você se especialize naquilo, pelo menos tendo um entendimento de quais são os valores que você vai poder investir naquele imóvel, né? Uhum. Então, por isso que é legal você ter uma área ali que é sua especialidade, porque lá você vai saber quanto é que as pessoas estão pagando nos imóveis lá. Sim, E a verdade é que quem define o valor do imóvel não é a construção, quem define o valor do imóvel é o mercado. exatamente. Você vai ter canto aqui com uma casa com 3 quartos, custa 2 milhões. Aí tem lugar que é uma casa com 3 quartos é 300 mil reais. Sim, uhum. E às vezes a mesma estrutura, assim, tem Uhum. estrutura parecida. Só dependendo da localidade, né? Da localidade, entendi. Caramba. Tem uma diferença muito grande de preço de Uhum. uma região para outra. Uhum. É tanto que muitas vezes a pessoa prefere morar num bairro mais periférico e morar num casarão do que ir morar num bairro nobre com a casa de 2 quartos. Uhum. Que é o mesmo valor. Entendi. Poxa vida, não sei vocês aí, mas eu aprendi muita coisa. Acho que vou entrar ali e ver um leilãozinho ali pra mim. Jobs, pra gente fechar aqui, vamos trazer as dicas finais aí pra galera. Quais os erros, principais erros que as pessoas cometem ao participar
de um leilão? Cara, o principal erro é não ir atrás de conhecimento. Tudo Eu sempre já tava pensando isso já. Mas sempre é, né? Sempre é. É a Porque ganância, né? a ganância Quero aprender, então não sei o que, vai perder dinheiro. a ganância é terrível, cara. A primeira coisa que um investidor novato bota na cabeça, e sempre tá falando não, tal coisa a gente vai ganhar muito dinheiro em tal coisa. Não vale a pena você ir atrás de uma coisa que vai dar muito dinheiro numa hora só. Uhum. Pô, Jorge, por quê? Porque acontece da rede da sorte, como aconteceu esse aqui nem foi eu, um colega meu comprou um imóvel através de... Comprou não, leiloou, né? Arrematou o imóvel em uma cidadezinha próxima e era uma senhora mansão a casa, cara. Uma senhora mansão, ele pegou por 300 mil. Uhum. E pra você ter ideia, quando abriu o imóvel, tudo, cara, era tipo 6 quartos, uma piscina gigante, coisa bem assim, e ninguém deu lance na hora. Por que que ninguém deu lance? Ninguém sabe exatamente, foi sorte. Aí sim, foi uma oportunidade. Uhum. Pra você ter ideia, dentro desse imóvel tinha um carrão lá, um carro de 300 mil reais lá, escondido lá, guardado, que o mesmo dono desse imóvel tava escondendo esse carro lá dentro. Caramba, deve ter um tesouro lá também. É. Se ele cavar, Aí não, ele entrou em contato com o antigo dono, o cara foi lá levar o carro dele, mas era um carro que devia estar, né, com um monte de parcela atrasada, o banco querendo tomar, o cara escondeu lá esse carro. Uhum. Um carrão mesmo. Então, o que acontece? Ele deu essa sorte, mas a maioria das vezes não é assim. Você acaba tendo uma margem de lucro melhor num negócio como leilão, mas tem muito trabalho envolvido e conhecimento. Uhum. Quando você tem muita ganância, isso eu vi na prática com muitos clientes, tudo, você acaba perdendo dinheiro, porque não existe nada que vai dar dinheiro fácil demais, Luiz. Uhum. Porque não é só você que está no mundo vendo, tem muita gente no mundo vendo. Sim. Então, quando você vê um negócio que dá muito dinheiro, uma margem de lucro absurdamente alta, significa dizer que tem uma casca de banana ali para você escorregar, e você Sim. não sabe o que é. Uhum. A maioria das vezes é assim. Uhum. Foi o caso dessa minha compra desse leilão que foi do Santander. Não foi uma coisa ruim, mas eu comprei, eu não sabia disso. Depois que eu percebi por que as pessoas não queriam. Porque a burocracia é tão grande que você passa 6 meses para pegar o imóvel. Entendi. Entendeu? O imóvel que você pagou à vista, você acaba tendo uma burocracia maior. Então, e pessoal, só para deixar claro, eu não estou criticando o Santander nada, porque a política deles é maior, sempre foi assim, né? O Santander ela é mais criteriosa em muitas coisas. Então, quando você, Luiz, quer um negócio, quer ganhar muito dinheiro fácil em um único negócio, a tendência é que você vai perder dinheiro ao invés de ganhar. Então, essa é a dica que eu deixo para você. Esqueça a ganância e vá pela inteligência, né? Uhum. Inteligência, sem agonia, sem desespero. Porque, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente é muito atirado, quer fazer tudo rápido demais, quer ganhar dinheiro demais. Mas a gente, depois de certa idade, que você começa a ter uma consciência maior, que as coisas começam a fluir melhor. Uhum. Sim, A com certeza. constância sempre vai ganhar, né, da intensidade. Exatamente. Ou seja, o treino sempre vai ganhar de quem tem o dom. Dom. Eu gosto sempre de falar isso aí, É usar isso esse exemplo. Eu pedi pra você me falar onde as pessoas costumam errar, e aí você já até respondeu a próxima pergunta, que é fazer em relação a um conselho, que a pessoa erra porque ela não estuda. É logo o conselho, tem que estudar, buscar o Isso. conhecimento pra você não poder errar e ter as melhores oportunidades. E, cara, acho que é isso. Eu fecho aqui as minhas perguntas. Teve alguma outra coisa aqui que você acha que Eu acredito que não, mas esqueci de falar? se qualquer dúvida, deixar aí nos comentários, né? Uhum. Vou poder responder aí o máximo de pessoas que eu puder. É isso aí. Então, galera, show. O nosso canal aqui, Mais Patrimônio, ele traz exatamente esse conteúdo para que você conheça todas as opções que tem de investimento e outras oportunidades. E todas as vezes a gente vai trazer algo novo para vocês. Em breve traremos algumas pessoas aqui também para, dependendo do assunto ali que também vocês pedirem, a gente dá mais profundidade também no assunto. E vamos junto crescer e construir mais patrimônio. Não, Jobs? Isso aí, meu amigo. Obrigado aí mais uma vez aí por mais um episódio enriquecedor. Tamo junto. Vamos pra cima. Avante!